Seja bem-vindo ao Fórum África. A crise europeia e, concretamente, a crise portuguesa tem levado inúmeras empresas a tentarem a sorte no estrangeiro. O mercado africano está aberto a novos investimentos e os setores imobiliário e da construção tentam garantir trabalho fora do país. Em Portugal, a construção, como sabemos, está praticamente parada. Os negócios na área do imobiliário estagnaram. É por isso importante perceber como e quando nos devemos virar para outros mercados. Será que os países africanos de língua portuguesa estão disponíveis para abrir portas às empresas portuguesas? É este o ponto de partida do programa de hoje. Meu convidado, Dr. Luís Lima, presidente do CIMLOP, Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. Bem-vindo ao Fórum África e a primeira pergunta que lhe faço é precisamente aquela pergunta que lanço na apresentação deste fórum. Será que os países africanos estão disponíveis para receberem empresas portuguesas? Sim, estão muito disponíveis. Tanto as empresas portuguesas como quadros, nomeadamente, há uma necessidade muito grande. Por exemplo, o caso de Angola, de quadros ligados à engenharia, à arquitetura e na área dos projetos. Então, tem uma necessidade muito grande de quadros. E das empresas portuguesas. Eles querem, acima de tudo, hoje em dia, é fazer uma seleção das empresas portuguesas que vão para lá. Tem que ser empresas... Seleção a que nível, exatamente? Tem que ser empresas que tenham sustentabilidade, empresas com alguma dimensão. E eu mesmo no exercício das minhas funções tenho alertado, nomeadamente no caso de Moçambique, que se não é uma empresa que tenha determinada dimensão e que esteja a nível, nomeadamente financeiro, estável, que é melhor não ir. Mas em Portugal, todos nós sabemos, mesmo as grandes empresas de construção e imobiliárias estão a passar por uma crise muito grande, ou seja, a nível financeiro há também oscilações, não, as coisas não estão a crescer. Mesmo assim, os mercados, tanto angolano como moçambicano, e já vamos aos outros, estão disponíveis para aceitar essas empresas? Estão disponíveis até muito através de parcerias. Eu tenho fomentado que, em vez de terem atuação, nomeadamente sozinhos nestes países, fomentar as parcerias. Isso é muito mais empresas importante. Locais? Com empresas locais. É muito mais importante, é mais fácil. Recebem muito mais facilmente se houver parceria, é muito mais fácil de terem sucesso e nomeadamente com esta questão financeira que é tão importante para nós e claro. É uma fragilidade que não adianta esconder, as empresas portuguesas estão com uma situação extremamente difícil e se for através da parceria poderá comatar essa questão desta fragilidade da parte financeira. E essas empresas têm por norma experiência, quadros e pessoal com experiência que podem ajudar. Agora, até que ponto é que esses mercados, e vamos nos centrar para já em Angola e Moçambique, concretamente Angola, se eu for empresária, tiver uma empresa de construção, o que é que eu tenho que fazer para investir e para tentar a minha sorte em Angola? Eu costumo separar sempre mesmo os dois casos, são casos completamente distintos. Angola já está numa fase muito mais evoluída, já há historial das empresas portuguesas já há vários anos investirem nomeadamente na área da construção imobiliária. Moçambique está tudo a começar. É um país que está com um potencial enorme, mas está a começar. Angola não. E Angola hoje em dia também é muito mais seletiva. Eu vejo mesmo pelos meus colegas que fazem parte da Confederação, mesmo dizem isso. Hoje em dia, Luís, estamos prontos a receber empresas portuguesas, mas hoje em dia fazemos uma seleção muito maior. E essa seleção é feita também a nível de sustentabilidade financeira? Sustentabilidade financeira, tem que ser empresas que eles considerem que é mesmo a mais-valia para eles. Mas essa mais-valia, desculpe interrompê-lo, porque a ideia que eu tenho, e corrija-me se estiver errada, é que para investir na construção e no imobiliário em Angola é preciso de facto fazer estas parcerias de que me falava há pouco, ou seja, uma empresa de per si não consegue penetrar no mercado angolano, ou terá muita dificuldade em penetrar no mercado angolano. É assim mesmo? É assim, a lei não obriga. Mas nós sabemos que há muito mais de hipótese de ter sucesso se for através de uma parceria com uma empresa angolana. E por isso eu considero absolutamente essencial que isso que se faça. Agora, como eu digo, hoje em dia o caso de Angola, são muito mais seletivos nas parcerias que fazem com empresas portuguesas. O caso de Moçambique já é ligeiramente diferente. Moçambique está muito receptivo neste momento. Eu acho que sejam empresas públicas, sejam empresas privadas, ou estamos apenas a falar na área do privado? Tanto públicas como privadas, mas na área do privado é que, como o meu setor da construção imobiliária em Portugal está tão difícil, não há outra escapatória que não seja através da internacionalização. Tenho pena dizer isso, mas não há. Não há outra escapatória que não seja a internacionalização. Estão a ir imensas empresas, nomeadamente para Angola e para Moçambique. E para Moçambique, então, são inúmeras empresas. E eu tenho alertado porque eu tenho algum receio que algumas das empresas que vão estão de tal maneira frágeis e que algumas delas eu sei que não vão ter sucesso, nem deviam ir. Deviam preparar este avanço. Mas Moçambique não faz então essa seleção da forma que faz Angola. Portanto, qualquer empresa pode entrar em Moçambique neste momento e, como diz, acaba por ter problemas depois porque
porque depois não consegue desenvolver os seus trabalhos lá, é isso? O Moçambique tem tudo para crescer agora, tem necessidade de tudo. A Angola já está numa fase ligeiramente diferente, muito mais evoluída. Moçambique não, nota-se através da comunicação ou da mensagem que os governantes nos dão. Eles falam de uma maneira, venham que nós estamos aqui para os receber, não sei. Agora, sabemos, também mesmo para Moçambique, que mesmo através de parcerias, Moçambique tem uma questão, é a questão do financiamento. Não tem acesso a meios de financiamento como a Angola tem. Portanto, eu sei que há um potencial no futuro disso conseguir. Também alguns bancos portugueses estão lá instalados, mas eu sei que não é fácil e mesmo o custo do dinheiro é demasiado elevado neste momento. Portanto, não é fácil uma empresa portuguesa se financiar lá e o custo, nomeadamente o dinheiro, é grande, é elevado e é difícil até a sua concessão. Nós estamos a falar em Angola. Angola é um país enorme. Se nos centrarmos apenas na capital, em Luanda, é certo e todos nós sabemos que vamos a Luanda e vemos prédios por todo o lado. Houve um crescimento enorme da cidade. Há inclusivamente a nova cidade de Luanda, portanto uma grande cidade que foi construída, mas que tem, segundo julgo saber também agora neste momento, um problema, é que ainda não está completamente povoada, quer de habitantes, quer de empresas e estruturas que possam lá estar sediadas. Não se corre esse risco, ou seja, investir num país ou numa cidade como Luanda e depois não ver retorno, porque quando se constrói é preciso vender ou alugar, mas principalmente vender, não é? Tem imensa razão. Eu estive aqui há 2 anos, quando ainda era Presidente da Comissão Instaladora, e fizeram-me essa pergunta. E naquela altura nós já sentíamos isso. Há um tipo de habitação para uma chamada classe mais alta, que eu acho que se construiu demais. Na altura disse isto já. A necessidade de habitação para esse tipo de mercado não era tão grande como aquilo que se construiu. E hoje em dia consegue-se ver isso. Claro. Até pelos preços. Os preços. Eu sempre considerei que os preços eram demasiado elevados. É inadmissível o preço de metro quadrado de uma cidade como Luanda chegar a 20 mil euros por metro quadrado. Acho que é um valor exorbitante, especulativo. E isso sabíamos que mais tarde ou mais cedo, quando a procura diminui, isso depois tem consequências. Quando há pouca procura e a oferta se mantém a mesma, começa a não haver maneira de escoar o produto. E isso acontece. E está-me a querer dizer então que não é um bom negócio? Neste momento, quem construiu esse tipo de construção e que investiu, e algumas empresas de grande dimensão portuguesa fizeram, estão neste momento com problemas de escoar o seu produto. Por outro lado, há uma necessidade de habitação enorme, que é a chamada habitação que nós chamamos de caráter social, como aqui há. E aí depende muito do governo angolano. E aí as empresas portuguesas têm tido alguma dificuldade. Porque nós construímos muito bem. As empresas portuguesas, nota-se isso, e eu como Presidente da Confederação tenho notado isso, até nomeadamente tirando o caso de Angola e Moçambique, mas até no Brasil eu tenho passado esta mensagem. Nós construímos muito bem, temos excelentes técnicos. Portanto, isto é uma mais-valia, nós podemos meter dinheiro, mas somos bons naquilo que fazemos. E temos toda uma experiência que podemos partilhar. Por falar em dinheiros, sabemos que no mercado angolano, nesta área da construção imobiliária, há muitas empresas brasileiras e também chinesas que estão sediadas em Angola e que constroem em Angola. Portugal tem lá, de facto, já algumas empresas, mas não há a dimensão que se calhar todos nós esperaríamos que estivesse. Isto tem a ver também com o valor que se cobra, com os contratos que se querem fazer e que Portugal se calhar inflaciona também, ou os portugueses inflacionam também um bocadinho esses valores. Era isto que eu estava a tentar dizer, é que nós construímos apostando um pouco na qualidade. Apostando na qualidade. Nós não conseguimos construir, nomeadamente, e competir com os chineses, com brasileiros. Eles constroem muito baseado na quantidade e de um preço muito baixo. Eu acho que já se nota alguns problemas, nomeadamente alguma construção que foi feita, nomeadamente por empresas brasileiras ou empresas que usam mão de obra, nomeadamente chinesa, que é construção maciça, construção que hoje em dia vê-se que há alguns problemas. Portugal não tem apostado nesse tipo de construção. Eu acho que nós não conseguimos ter preço. Até no Brasil se nota isso. Eu acho que as empresas portuguesas não conseguem competir nessa área desse preço de tal maneira baixo, porque nós habituamos a um tipo de construção com um mínimo de qualidade. Claro. E essa construção, como está a falar, é baseada exclusivamente num preço e um preço demasiado baixo. Mas acaba por ser, em termos financeiros, muito mais apelativa para quem está lá pagar menos e ter mais do que pagar muito mais e ter menos obra. Eu sei isso, mas isso é dirigido, como eu disse, a um tipo de habitação chamada caráter social,
que geralmente é comparticipado quase a 100% pelo governo angolano, que os preços são de tal maneira... Não temos, as empresas portuguesas, tirando uma ou duas ou três, dificilmente têm a dimensão para isso. Nomeadamente as empresas brasileiras são de uma dimensão de tal maneira grande que dificilmente nós vamos conseguir competir. Portanto, nós temos que apostar, se calhar, neste momento, fugir para cidades não, como o caso de Luanda, se nós apostarmos em Luanda numa construção elevada e neste momento o mercado não existe, mas se calhar há outras cidades não tão importantes como Luanda, que Portugal, que as empresas portuguesas devem apostar. E aí o mercado, se calhar, até dão um valor, às vezes por uma pequena diferença, dão um valor à qualidade da construção. Tem esse estudo feito do que onde é que se pode investir mais e melhores em Angola que não seja em Luanda? Nós temos tido algumas mensagens que há outras cidades que, tirando Luanda, que neste momento, e eu noto que algumas empresas portuguesas têm havido uma série de missões empresariais que hoje em dia já não vão só a Luanda e procuram outras cidades e apostando noutros mercados, até porque Angola, e que estamos a falar de países de uma dimensão tão grande, imenso, pelo menos comparado com o nosso próprio país. Em relação a Moçambique, há pouco falava-me que é mais fácil neste momento entrar, mas pode não haver o sucesso que se tem concretamente em Angola, porque as coisas ainda não estão bem estruturadas. Para construir é preciso haver planos de ordenamento do território, é preciso haver planos de construção, é preciso haver alvarás. A vossa empresa, a vossa confederação, está disponível para, concretamente com Moçambique e com outros países africanos de língua oficial portuguesa, participar nesse trabalho de base para depois então as empresas poderem investir? Precisamente, esse é um dos papéis que nós devemos no futuro atuar e é nessa área que eu quero fazê-lo. Da mesma maneira que em Portugal eu ligo muito bem, como sabe, nomeadamente com o Governo e tento ajudar no âmbito da Confederação que eu também faço parte, tentar que os empresários agilizar este intercâmbio entre a tutela e os empresários. Nestes países é isso que nós já estamos a fazer. E no caso de Moçambique já o fizemos, eu este ano levei à volta de 100 e tal empresários, numa missão empresarial, juntamente com a AIP, fizemos uma parceria. Todos na área da construção imobiliária? Todos na área da construção imobiliária. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que se fez uma feira de imobiliário. Sozinho, assim, Lopes, seria difícil, mas fizemos uma parceria com a AIP e já foi a primeira missão empresarial que fizemos no estrangeiro, porque estas reuniões que eu faço no âmbito do Sinlop já não chega às próprias reuniões e juntar os diretores, os presidentes das associações dos vários países. Nós temos que fazer mais. E conhecer o terreno, e conhecer a realidade, não é? E levar empresários. Aí é que nós podemos facilitar, porque quando eu estou presente, ou estão os meus colegas, podemos agilizar este intercâmbio entre a tutela e os empresários. O governo moçambicano está disponível e aberto muito para isso? Muito disponível. Eu acho que, como eu disse, os empresários que vão para Moçambique não quer dizer que não vão ter sucesso, têm que pensar a longo prazo. Não pode ser tirar a rentabilidade num prazo muito rápido. É muito diferente. Portanto, é preciso investir para ter o retorno passado quantos anos, diga-me? É longo prazo. Quem pensa que vai 20 ganhar... anos, 30 anos? Eu chamo-lhe a médio prazo, a 5, 10 anos. Quem pensa que vai tirar retorno a menos 5, 10 anos não vale a pena ir para Moçambique. Sinceramente que eu não aconselho. O caso de Angola não, porque Angola já está numa situação completamente diferente. O caso de Moçambique, a 5, 10 anos, o mínimo. Tem que ser a longo prazo. Agora é um país, segundo nós sabemos e pelas informações que vamos ouvindo, é um país de um potencial enorme, que vai ter acesso a financiamento. Estão a ser negociadas linhas, nomeadamente da Comunidade Económica Europeia, linhas enormes. É um país que vai ter futuro, que vai ter crédito. Mas não se corre o risco de vir a acontecer nesses dois países, Angola e Moçambique, se calhar Angola mais cedo, Moçambique mais tarde, o problema que aconteceu na Europa com a bolha imobiliária, porque se constrói demais, porque se constrói desenfreadamente e porque os preços são de tal maneira elevados, os custos são de tal maneira elevados, que depois não há mercado. Isso é uma das coisas que eu gostei, uma das mensagens que eu tento passar sempre aos meus colegas, o meu próprio exemplo de Portugal. Evitar os erros que nós cometemos. Há casos de países que dizem que não vai haver uma bolha imobiliária, mas quando os preços começam de tal maneira a especular-se, as coisas vão, mais tarde ou mais cedo, vai haver algum problema. Porque nós tínhamos um caso tão concreto aqui ao nosso lado, em Espanha, não é? Em Espanha, o setor da construção era o grande motor da sociedade espanhola, um dos grandes motores da sociedade espanhola. Neste momento a construção está parada e grande parte da crise em Espanha deve-se também à crise no setor da construção imobiliária, não é?
E nós vemos o nosso caso menor, é uma escala menor, vemos o caso de Espanha e pensamos, será que transpondo para os países africanos se poderá acontecer a mesma coisa? Pode acontecer, e o caso de Espanha diz muito bem. Os 7 anos anteriores à bolha, chamado ano da bolha imobiliária 2008, os preços em Portugal valorizaram de 2000 a 2007 18%, em Espanha 133%. Portanto, quem está neste mercado, eu há cerca de 10 anos sabíamos, em qualquer conferência que eu fosse, ouvíamos sempre falar que ia abrir uma bolha imobiliária. Mas não conseguiam travar o processo? Não, porque o processo tornou-se de tal maneira interessante para determinados especuladores, que esses mesmos especuladores não evitou isto. Em Portugal não tivemos esse problema. Em Portugal nós temos um problema, acima de tudo, de crédito daquele produto que eu estou a vender, que ele tenha crédito. E às vezes o nosso pessimismo é que pode levar a uma bolha, não pela dimensão, que é o caso de Espanha, diz muito bem. Uma pessoa como eu conhece exatamente e fez esse percurso de visitar os países onde houve a bolha imobiliária, o caso da Espanha, a Irlanda, os Estados Unidos, a dimensão é completamente diferente. Claro, mas conhecendo esses erros, conhecendo o problema, detectando o problema, como é que se pode agir em África, nos países africanos de língua portuguesa, concretamente, e já lá vamos aos outros, para que isto, pelo menos, não aconteça a esta dimensão, ou seja, tentar evitar este mal? Um dos casos é esta questão da especulação de preços. Quando os preços há estes preços enormes, como o caso da Luanda, já sabia que mais tarde ou mais cedo a especulação um dia vai terminar. E um dia vai terminar em que os preços se mantêm-se por cima, porque geralmente compra-se depois os terrenos muito caros, e chega-se a um ciclo que às vezes já nem se consegue diminuir ao preço. E é fácil que esses países, Angola e agora Moçambique, que está a crescer, legislem de uma forma mais eficaz para que isso não aconteça, para evitar essa especulação de que estamos a falar? O caso de Angola já é uma fase mais difícil porque o ciclo já vai a meio. Já está e o caso de Moçambique não, estão a começar. E o caso de Moçambique, eu tenho dito isto e tenho alertado, nomeadamente a alguns governantes, que evitem alguns erros que nós fizemos. Porque é inadmissível que os preços aumentem ao ano 20, 30, 40% ao ano. É impossível isso. Isso um dia mais tarde vamos pagar isso. E o Moçambique tem tudo para evitar este tipo de erros. As pessoas estão sensíveis. Os exemplos, nomeadamente do mal que nos acontece na Europa, isso está em todo lugar, todos os dias. O problema é quando a pessoa vê crescer o dinheiro e quer que o dinheiro ainda cresça mais e cresça mais e cresça mais. Isso é um pouco a mentalidade, não é só dos europeus latinos, se calhar dos africanos também. Dinheiro gera dinheiro, então vamos fazer crescer isto de uma forma desenfreada e às vezes não se para travar isto. A especulação é sempre negativa e tudo que ganha dinheiro à custa da especulação é sempre complicado, mas é muito difícil muitas vezes conseguir evitar isso. Podemos aprender com os erros de quem já passou por esta situação, que é o caso de Portugal. Nós já tivemos um problema, nomeadamente na construção, quando como participávamos na compra da casa através de, por exemplo, do regime bonificado, toda a gente tem noção hoje em dia que isso foi um erro colossal. Até porque um erro que nós chegámos à conclusão em 2001 ou 2002, quando acabou o regime bonificado, que nem valia a pena o Estado estar a participar, que o próprio setor financeiro cobrava-se uma taxa de juros mais elevada que no bonificado, que no crédito não bonificado. Portanto, nós como consumidores não tínhamos qualquer interesse nisso. Mas o sistema era permissivo e era interessante para algumas entidades. Nós temos, como eu digo, evitar o caso da Europa, os nossos erros que nós cometemos nestes países, nós partilhar com eles estes erros e assumi-los. E assumi-los porque o mal deles é o nosso mal. Portanto, se nós temos potencial de crescimento, é nomeadamente para estes países, como o caso dos países africanos. Há pouco disse-me que promoveu um encontro de empresários em Moçambique, mais de 100 empresários, para conhecerem a realidade. E o contrário, trazer os moçambicanos a Portugal para perceber os erros que se cometeram aqui, para que eles não os cometam lá. Fizemos isso agora. Nós agora também, no âmbito do Salão Imobiliário de Portugal, eu aproveitei a altura da organização do Salão para marcar uma das reuniões da Confederação. E aproveitei mais uma vez, já que fizemos uma reunião da Confederação, de trazer uma série de empresários, nomeadamente de Angola, de Moçambique, do Brasil, que também faz parte, de Cabo Verde e da Guiné. Infelizmente o meu colega da Guiné era a primeira vez que vinha a uma reunião em que se ia ser foi votado por unanimidade a adesão, nesse dia não conseguiu chegar cá por motivos que são conhecidos de todos nós. Que estão a acontecer infelizmente isso. Mas correu muito bem, conseguimos juntar 120 empresas cá, do lado destes países e do lado de Portugal. Os casos portugueses, há uma apetência muito grande, demasiado grande.
como eu disse, às vezes nós temos que passar uma mensagem de, não é cortar, mas uma mensagem de alerta. Porque as empresas estão a reagir muito emocionalmente com as pessoas. A vontade é tão grande e as dificuldades são tão grandes que pensam que do outro lado que vem o Eldorado, e não é verdade. Não é nada verdade isso. Nós temos que ter muita precaução e temos que cortar alguma ansiedade que às vezes temos. As empresas que vão para os países africanos levam técnicos, quadros, a mão de obra para as obras mesmo, portanto, operários, é dos próprios países ou também levam daqui? Podem levar mesmo alguma mão de obra não qualificada, nomeadamente na área dos projetos, engenharia, arquitetos ou mesmo para as próprias fiscalizações, isso vai toda daqui. E nós disso temos do melhor que existe. E hoje em dia, na área da engenharia, por exemplo, não há colocação. Aqui há 5 ou 6 anos, sabia curso que tinha uma saída, era engenharia. Este ano, segundo eu soube, ainda no outro dia, num prémio de que eu fiz parte do júri, ouvi o bastonário a dizer que este ano as faculdades não tiveram nem sequer 1/3 das vagas ocupadas. Portanto, o que é uma tragédia para mim. E arquitetura também. E arquitetura também. Ontem estive no Dia Mundial da Arquitetura, na Ordem também ouvi dizer mesmo. E são os primeiros deste ciclo, desta cadeia que estão a sofrer. São na área dos projetos. São os primeiros a cair, infelizmente. Mais do que os construtores? Mais que os construtores. Depois os construtores vêm a seguir. Primeiro não há projetos para lançar. Claro. Depois vêm os construtores a seguir. Mas são os primeiros da cadeia. Infelizmente são logo os primeiros. E estão a sair. Mas nós temos excelentes técnicos. Isso é uma mais-valia. Estão disponíveis para ir para fora. Estão a sair. Também é verdade que, nomeadamente nestes países, muitas das vezes, quando vão para lá trabalhar, tem que se ter noção que aquilo que se vai ganhar, muitas vezes é um salário bastante superior ao de cá, mas tem que se ver o nível de vida também. A Luanda é a capital, uma das capitais mais ricas, mais caras do mundo. Falámos muito especificamente em Angola e Moçambique, mas eu queria também alargar a nossa conversa aos outros países africanos de expressão portuguesa, nomeadamente Guiné, Cabo Verde, São Tomé. Pensam também em investir ou é mais difícil penetrar nesses mercados? Não, o caso de Cabo Verde até extremamente é fácil e há uma vontade enorme de Cabo Verde de captar nomeadamente investidores e empresas na área da construção imobiliária. Ainda agora teve cá o meu colega de Cabo Verde e ele passou várias vezes essa mensagem, porque Cabo Verde tem todo o interesse em captar empresários na área da construção imobiliária. Só que, mais uma vez, lá voltamos à parte financeira. Cabo Verde depende muito do financiamento da Europa. Praticamente, Cabo Verde, 90% do financiamento era feito na Europa. Quando o financiamento desapareceu para nós, também desapareceu automaticamente para eles. Claro. Ao contrário dos outros países que me falou. Cabo Verde tem esta particularidade. Portanto, o que eles precisam neste momento é que as empresas vão para lá, mas terem algum suporte. São obviamente países com potencialidade, mas não com as potencialidades que encontramos em Angola e Moçambique, não, como é óbvio, é completamente diferente. E também se torna por aí mais difícil entrar nesses... Mesmo sendo, por exemplo, na área de turismo residencial, estarem muito mais avançados que o caso de Angola e Moçambique, Moçambique mais um bocadinho. Moçambique tem um potencial enorme na área de turismo residencial. Então, em Moçambique há resorts do melhor que existe no mundo, portanto, e tem um potencial enorme nessa área. Cabo Verde tem-se lançado muito para essa área aí. E isso depende muito do financiamento exterior e eles financiavam-se quase 90% da Europa. Quando a Europa aconteceu o que aconteceu, eles agora estão a tentar outros meios de financiamento, mas neste momento estão com uma dificuldade enorme. Angola não. E Portugal neste caso não pode ajudar, porque também não tem como. Guiné e São Tomé não são... Guiné está numa situação extremamente frágil neste momento. Qualquer empresário hoje em dia, há cerca de um ano mais ou menos, Angola começou a captar nesta área mesmo alguns empresários. Hoje em dia, nos últimos 2, 3, 4, 5 meses, os empresários portugueses estão muito retraídos, porque as notícias que nos chegam são extremamente complicadas. Sei que a sua organização foi aceite na CPLP como parte ativa da organização. Isso ajuda também a criar estes laços e a fomentar ainda mais os contactos com os países africanos de língua oficial portuguesa e não só, porque a CPLP tem também outros países. Sim, é verdade. Hoje é um dia, eu comentei consigo há pouco num desabafo, quando estávamos lá em baixo, hoje em dia eu recebi um telefonema hoje de manhã a dizer que vou receber a comunicação formal, portanto para já ainda foi informal, foi do Presidente da Assembleia Geral, que me telefonou hoje de manhã a dizer que foi aprovado por unanimidade. Eu fiquei muito contente, porque sempre que lutei, desde que eu fomentei, desde que eu fui Presidente da Comissão Instaladora, desde o primeiro dia, nomeadamente em Angola, nesse dia, em que estava o Presidente do Ministro português da altura e o Ministro angolano da altura, eu sempre disse que um dos meus objetivos era a adesão à CPLP, ao Conselho Empresarial. Para ter mais força? Para ter muito mais força,
é um upgrade que nós vamos ter. Estamos e vamos representar toda a área do imobiliário dos países de língua oficial portuguesa é representado por nós. Isso é extremamente positivo. Vai-me ajudar, nomeadamente, neste momento só nos faltam 2 países, que é o caso de Santo Tomé, que as negociações já estão muito avançadas, mas depois finalmente será Timor. E haverá um caso específico que não tem a ver, porque não é um país de língua oficial portuguesa, mas tem um historial, que é o caso de Macau, e há uma série de empresários de Macau que nos solicitaram que gostavam de ficar com o Instituto Observador. E isso eu irei fazer, até porque é importante para alargar o mercado. É uma ponte que nós não podemos desperdiçar. E aí também incluir o mercado africano no mesmo nível e no mesmo patamar que todos os outros mercados. Precisamente. É isso também, não é? É isso que nós vamos fazer. Estamos a falar do investimento e da entrada de Portugal nos países africanos, mas também é importante perceber que os países africanos, apesar de terem menos quadros, terem menos técnicos, também querem crescer e estão a fazer para que eles próprios garantam estruturas para trabalhar por eles. Não haja dúvida, e isso eu defendo. Calhou neste momento do Presidente da Confederação ser um português, mas eu fomento muito isto. Portugal é a porta de saída da Europa, nomeadamente para esses países, mas também é a porta de entrada. Claro. E isso tem que se passar este discurso. Também é extremamente positivo para estes países entrar através de Portugal. E neste momento, então, falando de Portugal, Portugal tem um potencial enorme. Pela dimensão do nosso país ser pequeno, poderemos dar a volta nesta área do imobiliário muito mais rapidamente. O nosso país é mais pequeno, se calhar, do que um estado, como por exemplo o estado da Flórida, que até há 2 anos ninguém comprava uma casa porque os preços baixados desvalorizaram 70%, e hoje em dia só com o mercado brasileiro, que é um mercado, tirando os americanos, são o povo que mais compra no estado da Flórida, foi os brasileiros que deram a volta ao mercado do imobiliário nos Estados Unidos, nomeadamente da Flórida. Portanto, imagine, o nosso país pela dimensão é positiva, a dimensão ser pequena, e podemos ser a entrada da Europa. Hoje em dia, o caso de Já somos para outros negócios, concretamente em Angola, há muitos empresários angolanos que já investem e já estão em Portugal a trabalhar também. Isso nota-se muito noutras áreas, não tanto na área da construção imobiliária. Eu acho que nós precisamos de passar alguma mensagem que o nosso produto que é seguro, que não está sujeito a desvalorizações e a bolhas que não existem, ou pelo menos não há motivo pela dimensão, e isso é fácil de demonstrar. Agora, o discreto é que pode levar que eles hesitem em investir, porque eles estão a investir em tantas áreas, como sabe, nomeadamente investimentos angolanos, estão a aumentar de uma dimensão cada vez maior, e nesta área da construção e do imobiliário, tirando alguns casos específicos, mas a dimensão ainda é muito pequena. E isso nós tentamos, hoje em dia, potenciar isso, até porque temos neste momento uma arma que é extremamente positiva, que eu deixo já alerta para quem quer vender Portugal, que é a questão do visto, que é uma medida extremamente importante. Tem uma das medidas que o governo português lançou e que eu acho extremamente importante, uma pessoa como eu, que anda sempre lá fora a tentar promover Portugal, isto tem um potencial enorme, que é a captação, que quer investir mais de 500 mil euros, por exemplo, na compra de um imóvel, pode ter um visto, nomeadamente residência em Portugal, e tendo em Portugal, está na Europa toda. E esta mensagem bem passada tem um potencial enorme mesmo. E é preciso também aproximar estes países e tentar que haja de facto uma maior aproximação, não só em termos de culturas, como se tem feito, mas também de investimentos e no caso concreto da construção imobiliária com a África. Este lance em África, digo eu, de fazerem parte ativa da CPLP, vai ficar por aqui ou pensa que também se pode alargar o leque de investimento noutros países que não tenham língua oficial portuguesa? Não faz sentido? Faz sentido. Neste momento não faz sentido ou antes. Eu neste momento essa questão já foi colocada, por exemplo, nomeadamente a nível dos países da América do Sul, nesta última reunião que tivemos cá, os nossos colegas do Brasil fizeram essa proposta. Neste momento fui contra. Contra porque neste momento, nestes países todos da língua oficial portuguesa, ninguém concorre com ninguém. Eu tenho um concorrente, é os nossos vizinhos de Espanha. Não haja dúvida que esses é que são os meus concorrentes. Agora, Angola, Moçambique, Brasil, não concorremos entre nós. Mas nós temos um potencial... Os portugueses concorrem com o Brasil, por exemplo, em África. Falámos há pouco de Angola, sim, não é? Mas aí nós temos que aceitar uma concorrência salutar entre nós. Agora, se nós, por exemplo, vamos abrir estas portas e nós criamos uma confederação que foi única no mundo, porque sob a sua gênese era uma língua. Isso nunca aconteceu, por isso é que tem sido falado em todo lado, até no caso da ANAR, que é a maior associação do mundo, tem 1.800.000 associados dos Estados Unidos, nos propôs uma parceria e eu neste momento não estou muito a aceitar essas parcerias, porque neste momento nós temos que merecer o lugar que estamos a caminhar. Trabalhar devagar para consolidar. Temos que consolidar, atingir a dimensão que nós queremos atingir. Nós neste momento já estamos a ajudar
os países, e isso é um dos objetivos da Sinlop e foi sempre desde o início, é a partilha também de conhecimento. Não haja dúvida que na área do imobiliário, por isso é que acontece ser um português que neste momento tem a presidência da Confederação Europeia do Imobiliário, é o meu representante, representa-me a mim lá, o presidente da Sinlop representa, e eu até venho da área do imobiliário, não é normal alguém da área do imobiliário representar o setor da construção e do imobiliário. Normalmente o que seria normal seria o inverso. O inverso ser alguém da área da construção, mas não. Mas nós, na verdade, nós estamos muito evoluídos nessa área. E a minha associação é talvez a única entidade que tem uma academia que é certificada na área do imobiliário. Nós, neste momento, quase toda a formação que é feita em Angola é feita pela minha própria associação. Muito bem. E isso é uma partilha de conhecimento que nós devemos fomentar, que estes países recebem isto muito bem. Doutor Luís Lima, muito obrigada por ter estado connosco neste Fórum África, foi um gosto. Está assim tudo dito neste programa, que regressa na próxima semana com outros temas, outro convidado, aqui na RTP África.